Olá galera, tudo bem? Estamos aqui em mais uma palestra, mais uma das meetings do Collab 365, um evento global onde estamos aí com uma conferência 24 horas falando sobre nuvem, sobre produtividade em nuvem Microsoft, sobre colaboração envolvendo as ferramentas em nuvem da Microsoft, Office 365, dentro do Office 365 as outras ferramentas, SharePoint Online, Exchange Online, Skype for Business Online, e também falando um pouco de Windows Azure e todas as outras ferramentas Azure, Active Directory e enfim. E nessa palestra de hoje nós vamos falar sobre Office 365, auditoria e segurança. Eu sou o Bruno Lopes, peço que vocês me acompanhem então nessa jornada aí. Um pouco mais de detalhes de quem eu sou. Hoje eu sou trainer técnico na Wipro Brasil, vendor Microsoft, e também atuo como engenheiro de suporte, especialista em Exchange, Office 365. Essas são as ferramentas da qual eu tenho um skill técnico mais avançado, mas também tenho conhecimento nas ferramentas Skype for Business, o sucessor do Link Server, a parte de Directory Service, Active Directory, Sites and Services, User and Computers e outras ferramentas, e também um pouco da parte de Platforms, Clusters, Hyper-V. Sou MCCA em Exchange 2013, 2016 e também sou MCCA em Office 365. No menu direito ali nós podemos ver meus dados de contato, onde eu tenho meu e-mail, meu Twitter, a página do Facebook do nosso blog e o meu LinkedIn. Se quiserem adicionar, fiquem à vontade aí, ok? Mais uma vez quero agradecer vocês por estarem nos acompanhando nessa palestra. Qual que é a nossa agenda? A nossa agenda de hoje é falar um pouco de auditoria e segurança, focado na parte de compliance, audit policy. Vamos falar um pouco mais, vamos até fazer uma demo sobre essa parte de Compliance Center e Audit Policy. E também vamos falar um pouquinho de MDM e Exchange Online e Mailbox Audit. A parte de MDM e Exchange Online a gente não vai incluir na nossa demo, porque senão vai ficar um pouco mais extenso, mais complexo de mostrar tudo isso na demonstração, mas é interessante a gente citar essas questões de MDM, são questões bem interessantes no nosso cenário, no nosso mercado atual, onde se fala muito de BYD, Bring Your Device. Então é extremamente interessante a gente falar um pouco de MDM, de Mobile Device Management, e falar um pouco de Exchange Online e Mailbox Audit, onde também no nosso cenário auditorias envolvendo Exchange Online e qualquer sistema de mensageria é extremamente importante. Então essa é a nossa agenda de hoje. Parte de Compliance Center. Então toda vez que falamos sobre Compliance Center, o que entendemos? Entendemos ali um centro de recursos para que o meu administrador / auditor tenha um acesso centralizado, como o próprio Center ali já deixa claro pra gente, de todas as ferramentas que compõem a minha gama de serviços de auditoria, de reportes, de segurança, de Data Loss Prevention, de retenção, de IRM. Então a ideia do Compliance Center é ser esse local agregado aí, esse local centralizado onde o meu administrador / auditor vai ter esse acesso aí de forma mais simplificada. O Compliance Center nasceu nessa última build, nesse último tenant do 365, para agregar tanto a parte de compliance do Skype for Business, a parte de compliance do Exchange Online, do SharePoint Online, do OneDrive, do Yammer. Então ele agregou cada ferramenta. Algumas já tinham a sua parte de compliance bem amadurecida, outras não, outras estão ganhando um amadurecimento agora e agora elas estão centralizadas. Então a ideia é que essa unificação até consiga prover uma maior adequação e utilização de uma ferramenta de uma outra estrutura, por exemplo, uma parte de retenção do Exchange Online agora pode ser mais amadurecida para também ser usada uma retenção similar no SharePoint Online. Então a ideia do Compliance Center foi isso. Além de poder administrar o Compliance Center de dentro do portal, né, portal.office.com, nós também temos aquelas URLs diretas, como todas as ferramentas têm, o Exchange Online tem, o SharePoint Online tem. A parte de Compliance Center também tem a sua forma de acesso direto, que é através do protection.office.com, tá? E essa página vai nos redirecionar para exatamente aquele menu ali no nosso canto direito, ó, onde ali nós temos várias ações. Dessas ações ali nós temos a parte de alertas, de permissões, de políticas de segurança, gerenciamento de dados, pesquisas e investigação, reportes e ali o Service Assurance. Então essa parte é interessante porque nos traz ali, ó,
em grupos, né, em grupos definidos e divididos ali, todos os nossos recursos que fazem parte desse Compliance Center, todos os recursos que permitem ao administrador esse acesso de auditoria, tá? O interessante do Compliance Center é que ele foi totalmente desenhado e definido em cima de permissões airbag. O que são as permissões airbag? São permissões definidas por grupos de utilização. A sigla airbag quer dizer Role Based Access Control. Então são o quê? São permissões concedidas baseadas em funções. Então, por exemplo, na minha organização eu tenho, falando na parte de compliance, né, eu tenho o setor de auditoria, onde eu preciso de uma permissão mais específica para o auditor, mas eu também tenho um setor que faz pesquisas de retenção, de prevenção de perda de informações. Então, esse setor pode fazer algumas pesquisas, uma parte de discovery ali, mas não pode exportar aquelas informações para lugar nenhum, só pode fazer as pesquisas. Então, eu tenho aí essas divisões aí por roles, né, por funções, onde eu já tenho algumas pré-definidas, bem similar ao airbag do Exchange, mas eu também posso criar novos grupos e adicionar as permissões de acordo com a necessidade do meu negócio. Tá? Então esse nível de granular de permissões baseado em airbag é bem interessante e bem simples para o administrador. Como nós já falamos, a ideia do Compliance Center é realmente trazer toda a parte de administração de segurança, de retenção, de prevenção de dados ali, a parte de proteção, tanto que a URL já resume para a gente, protection.office.com. Tudo que for relacionado à proteção do meu tenant, das informações dos meus usuários, das informações da minha organização, eu tenho esse local centralizado. Então, a parte de in-place hold do Exchange Online está centralizada dentro do protection.office.com. A parte de DLP do Exchange Online também está centralizada dentro do protection.office.com. A parte de DLP in-place hold do SharePoint Online também está dentro do protection.office.com. A parte de anti-spam, de quarentena de anti-spam, também está dentro do Compliance Center. Os reportes de spam, reportes de tentativa de acesso, reportes de export, de forward, de informações, toda dentro do Compliance Center, tá? Então realmente é uma centralização. Ah, Bruno, então quer dizer que as outras informações, as URLs, a forma como eu fazia no SharePoint Online, no Exchange Online foram removidas? Não, elas continuam lá, porém eu tenho um local centralizado, onde eu trabalho com cada uma dessas. E também temos ali relatórios e tomada de decisões, ações. Como assim, Bruno? A parte de reportes traz para o administrador informações importantes sobre o que está acontecendo dentro da organização dele. Reportes de utilização de dados, de pesquisas, de utilização da própria parte de compliance, quais são os usuários que estão utilizando o meu Compliance Center. Mas não só isso, não só é interessante dentro do Compliance Center eu ter relatórios de utilização de dados, de informações sensíveis, mas também eu poder tomar ações, onde eu posso ali gerar uma nova política para impedir, permitir que ações sejam executadas pelos usuários ou não, tá? Então essa é a ideia aí do nosso Compliance Center. Na demo a gente vai mostrar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre ele. É a parte de Audit Policy. Então falamos um pouco do Compliance Center, o que é, qual a ideia do Compliance Center, e na parte de auditoria. Não podemos falar de Compliance sem falar de auditoria. Então, a ideia do Audit Policy, das políticas de auditoria, são o quê? São trazer para o administrador informações sobre todas as ações que ele pode tomar ali administrativamente, tá? Então, o que são essas informações sobre as ações administrativas executadas? Eu quero saber, dentro do meu Compliance Center, o que os auditores, o que tem sido feito para trabalhar em cima dessas informações auditadas. Porque, por exemplo, eu tenho uma política de retenção de e-mails, onde eu retenho todas as palavras, todos os e-mails que possuem no subject a palavra confidencial. Isso é crítico para um negócio de uma empresa, porque se tem confidencial, provavelmente é uma informação que não pode vazar. Com certeza é uma informação que não pode ser divulgada para todos, nem para todos os funcionários da empresa, quanto menos para fora. Então eu também preciso ter um controle de quem são as pessoas que manipulam essas queries, esses searches dentro da minha organização. Eu não posso ter uma política de compliance sem auditar essa própria política.
porque senão eu continuo tendo brechas ali de compliance de segurança. Então a parte de Audit Policy, ela controla toda a parte de ações que são tomadas pelos meus auditores, pelos administradores que fazem a auditoria. Essa é a parte interessante. Ela revela dados sensitivos dos próprios administradores, porque eles também precisam ser auditados. Até porque os administradores normalmente, mesmo tendo o privilégio administrativo, a gente vai mostrar isso lá na nossa demo, o administrador também precisa, mesmo sendo Organization Manager, mesmo sendo Global Admin no Office 365, ele precisa de mais uma permissão para que ele trabalhe nessa parte de Data Loss Prevention, de Compliance. Ele pode até fazer as queries, fazer a consulta, mas na parte de exportar os dados, por exemplo, de ter acesso, além do reporte, ter acesso ao conteúdo mesmo que está sendo auditado e armazenado ali e retido, esse conteúdo ele precisa de uma permissão a mais para ter acesso a esse tipo de conteúdo. E o que o Audit Policy vai trazer para a gente? Vai trazer tudo. Pesquisas de conteúdos que os administradores executaram, que os auditores também executaram, e deleções de arquivos, ou pelos auditores ou até pelos próprios usuários. Se o usuário tinha uma informação, um documento confidencial lá e por algum motivo ele editou. Por que ele editou? Por que ele deletou? Qual foi o motivo dessa edição, dessa deleção? Tem um motivo específico? Lógico, a auditoria não tem o papel de nos trazer essa informação porque isso está com o usuário. Mas a gente já tem, o auditor ali vai saber que o documento foi editado ou deletado numa data, num horário específico, e com base nisso ele pode começar a investigação dele ali baseado nessa ação que foi tomada, tá? Já na parte de MDM, de Mobile Device Management, qual a nossa ideia ali de mobile? Não tem como a gente falar também de segurança, de auditoria da informação dentro do meu ambiente, sem falar de MDM, de Mobile Device Management. Então eu tenho lá a minha parte de compliance toda assegurada, toda auditada, faço a auditoria dos meus administradores que habilitam, desabilitam a parte de compliance, audito o que os meus usuários estão trocando de informações dentro e fora da minha organização, mas eu não tenho a preocupação com os meus devices, com os meus dispositivos móveis, que hoje são, em grande maioria, já todas as pessoas, corporativamente falando, têm um dispositivo mobile. Nem todas as empresas permitem que as pessoas utilizem os seus próprios dispositivos na empresa, mas algumas permitem, inclusive usam do BOID para isso. Então o BOID entra nessa parte de device management. Por quê? Porque o usuário traz o device dele de casa, e para que eu não precise comprar um device, entregar para o usuário, ou até mesmo não faz parte da política da empresa dar um device para o usuário, eu permito que ele use o dele, porque isso vai agregar em produtividade para ele. O e-mail dele sincronizado, o acesso a um site do SharePoint, o acesso dele ao conteúdo corporativo para que ele possa trabalhar melhor, desenvolver melhor, entregar melhor. Isso para a empresa é um ganho de produtividade, só que isso precisa ser controlado, gerenciado, para que os devices, os dispositivos perdidos, roubados, esquecidos, não sejam brechas de informações sensíveis expostas no mercado. Então eu realmente preciso ali de uma parte de gerenciamento de dispositivos. Então o interessante do 365 nessa parte de Compliance Center é que a gente já tem ali uma gestão de dispositivos que já vem out of box. Então a gente adquire o Office 365, faz o licenciamento do nosso ambiente, nós já temos ali embutido uma gestão de dispositivos portáteis, dispositivos móveis, onde eu tenho as minhas políticas, a minha parte de gestão, que é integrada a uma das ferramentas mais conhecidas no mercado quando falamos de MDM, que é o Microsoft Intune. Uma ferramenta de nuvem, Microsoft tem aí aprimorado, alavancado cada vez mais o Microsoft Intune. E a ideia é que o MDM do portal Office 365 seja integrado a essa ferramenta, para prover realmente ali um MDM maduro, consistente, já entregue ao mercado. Sabemos que ele ainda não substitui uma solução de MDM completa on-premise, tá? Mas aí tem a nossa observação ainda. O Microsoft Intune só tem aprimorado, avançado, amadurecido no mercado, e ele é uma solução muito robusta, bem interessante, já usa tudo aquilo de MDM que o próprio Intune on-premise usava, que o Exchange
server on-premises e online usava. Então ele traz, a gente lembra que no Exchange Online e o Exchange On-Premise isso não era a função dele, né? O Exchange não tem uma função de MDM, mas ele fazia algumas funções básicas ali. O Intune veio para agregar isso e acrescentar muito mais informação. Mas como a gente comentou, ainda não é uma solução completa, mais robusta do mercado. A gente tem até aqui para vocês um slide, onde a gente tem aqui uma pesquisa da PC Magazine, tá? Temos como referência ali, ó, os melhores softwares MDM de 2016, e o Microsoft Intune entra no ranking muito bom, tá? Ele entra no ranking ali vamos colocar em segundo lugar, mediante aos outros produtos ali. Alguns produtos são específicos para essa parte de gestão ali, de gerenciamento dos dispositivos. O Intune deixa poucas ações ali que ele ainda não faz, ainda não assume para si como funções, mas ele já entra ali batendo de frente com várias ferramentas que nasceram para isso. O Intune tem sido desenhado, aprimorado cada vez mais para essa parte de gerenciamento mobile, gerenciamento de dispositivos móveis, está bem madura, bem solidificada. E para a gente encerrar nossa parte aqui de apresentações de slides, para a gente poder ir para a nossa demo, a gente vai falar um pouco de Exchange Online Audit, tá? Então saímos do portal, saímos do protection.office.com e voltamos lá para o nosso Exchange. Por quê, Bruno? Para falar um pouquinho da auditoria que tem pro Exchange específico. Também dá para a gente falar um pouco dela lá dentro do portal, mas eu quis trazer ali no nosso menu direito o acesso específico dentro do portal.office.com para mostrar que a gente vai falar um pouquinho específico da parte de auditoria de Exchange, que é importante. Hoje uma das formas mais fáceis de se perder uma informação sensitiva dentro da organização quando falamos de nuvem, né? Porque quando não falamos de nuvem, todo mundo pode pensar um HD externo, um pendrive, mas quando falamos de nuvem, a forma mais fácil de tirar esses documentos da nuvem é através do e-mail. Então, falando um pouco de auditoria da ferramenta de mensageria do Exchange Online, nós temos ali dois tipos de auditorias dentro do Exchange Online. Quais são esses tipos? São a auditoria referente ao Administrator Audit Login e a auditoria referente ao Mailbox Audit Login, tá? O que são essas duas formas de auditoria? A Administrator Audit Log é uma auditoria baseada em ações executadas pelo administrador, principalmente a nível de commandlets de PowerShell e ações que o administrador tomou mediante aquela mailbox. Então, se o administrador fez um acesso indevido, se o administrador fez, não indevido, né, qualquer tipo de acesso, porque quem vai definir se é indevido ou não é o auditor. Então, o auditor que está auditando até mesmo o próprio administrador vai verificar, ó, teve um acesso nessa mailbox na época tal, no dia específico, e esse acesso foi um acesso a nível de consulta de conteúdo de e-mails. Então, eu baseado nisso, eu falo, ó, esse usuário que fez esse acesso não tinha permissão. Então, a partir disso, eu sei que foi um acesso indevido. Ou a própria Mailbox Audit Log. A Mailbox Audit Log é mais uma auditoria a nível de mailbox mesmo, e não do que o administrador fez sobre a mailbox, mas o que o usuário, que é o owner daquela mailbox, ou alguém que tem o owner, né? Porque eu posso ter uma mailbox que tem um full access, eu posso ter uma mailbox que é uma shared mailbox, que é uma resource mailbox, uma mailbox de uma sala de reunião, uma mailbox de um equipamento, de um projetor. Então eu tenho esses tipos de mailbox que tem acessos de non-owner. Eu não sou o owner daquela mailbox, porque eu não sou o equipamento, a sala de reunião, mas eu tenho acesso. Ou até mesmo uma mailbox, uma shared mailbox do grupo de vendas. Então, um acesso não-owner de outras pessoas que não são o owner daquela mailbox. Então, nesse Mailbox Audit Log, eu tenho informações sobre deleção de e-mails, edição de e-mails, forward de e-mails. Então, eu tenho ali essa informação, tá? Esse nível aí mais sensitivo. O Mailbox Audit Log vem desabilitado por padrão, tá? Então, você deve habilitá-lo. Então, o interessante é que se você tem um nível de compliance, se você tem um nível de auditoria na sua organização, que você faça isso logo, que isso se torne um padrão, um template da sua ativação de Mailbox. Ativei o Mailbox, parte do meu script de ativação, de disponibilização para o meu usuário do recurso é a ativação da auditoria. Lembrando que a auditoria não é para toda empresa, nem todo mundo precisa.
Não, mas Bruno, mas não é para toda empresa? Tem empresas, tem corporações que trabalharam às vezes com auditoria, vai burocratizar e vai tornar pouco usual aquilo ali, porque são empresas às vezes pequenas que não têm esse nível de necessidade de manter uma informação auditada, não tem dados sensitivos a serem perdidos. Ótimo, não é uma empresa que provavelmente vai se adequar a esse cenário. Mas hoje em dia a gente sabe que a maioria das empresas, o core do negócio delas, às vezes não é nem a mão de obra, não é nem o que ela faz, mas é o que ela produz de propriedade intelectual. Então realmente ela precisa se preocupar com isso. Então temos ali esses dois níveis e a maior parte dos resultados disponíveis e da administração, quando falamos de Exchange Online Audit, é focada em PowerShell, tá? Então a parte de habilitar, a parte de fazer as consultas, a maior parte ali dos dados é através de PowerShell, mas também temos opções ali no nosso console e vou mostrar para vocês a nossa demo também, tá? No Exchange Online, fugindo um pouco da parte de auditoria, mas falando de compliance, de retenção, nós também temos o In-Place Hold, que é o quê? Que é o sucessor do Litigation Hold no Exchange 2010 e é a parte que vai nos auxiliar ali a fazer retenção de conteúdo na qual nós consideramos sensitivos, ou de um conteúdo específico, ou de mailboxes específicas, de usuários que são considerados importantes, VIPs na organização ali, e nós não podemos perder os dados que esses usuários mantêm. E a parte de DLP, que é Data Loss Prevention, nós criamos regras ali, Transport Rules, regras de transporte, onde determinamos que não podemos perder informações sensitivas na organização. Podemos criar templates também, que eles são chamados de fingerprints. Então são documentos, templates que criamos e falamos, ó, todo documento que tiver essa estrutura, todo documento que contiver informações de cartão de crédito, informações de endereço IP, informações de documentos, esses documentos não podem ser perdidos ou compartilhados externamente na minha organização. São também opções de compliance, tá? Aqui são as referências, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês, quem nos acompanha aí, quem acompanha já também a nossa dinâmica com a comunidade aí no blog do Lopes. Eu vou compartilhar esse PowerPoint depois também lá no blog do Lopes. E depois vocês vão poder acompanhar e pegar essas referências aí. Quem quiser estudar mais, se aprofundar mais, é só um overview bem rápido, bem simples mesmo, tá? Sobre todas essas features. E agora vamos partir para a nossa demo, ok? Então falando aqui, ó, esse é o nosso portal, o portal do Office 365. Vamos ir direto para a parte de proteção, né? Onde falamos do protection.office.com. Já estamos logados, então o próprio browser já se encarrega de acessar com as nossas credenciais. Então essa é nosso portal de Compliance Center, tá? Para quem aí a gente tinha falado no primeiro slide, para quem ainda nunca acessou, esse é o nosso portal inicial de Compliance Center, onde a gente tem todo aquele menu que a gente citou ali. E Bruno, nós vamos falar sobre o que? Vamos falar sobre a parte de audit, tá? Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês aquela parte que eu citei do Exchange Online, só um overview mesmo para vocês estarem acompanhando ali. Mas vamos falar um pouquinho de duas coisas, Airbag e Audit. Então a parte de Airbag, de Role Based Access Control, onde nós temos aqui os grupos baseados em permissões de funções, tá? Então eu tenho aqui o meu Compliance Administrator, onde ele tem as roles específicas. Os grupos nada mais são do que agrupamentos de roles, de funções que executam determinadas ações. Então o Compliance Administrator é aquele cara que tem as permissões referentes a compliance. Só que lembrando, o nosso administrador, o nosso Global Admin no Office 365 já possui a função de Compliance Administrator, porém mesmo o Compliance Administrator não possui a opção de Discover Manager. Por quê? Essa opção aqui, ó, no E-Discover Manager, inclui a opção de Export, que é uma opção mais sensitiva, que é uma opção que nem todo mundo tem, onde você pode exportar informação tanto da sua mailbox, quanto do seu SharePoint Online, quanto do seu OneDrive for Business, tá? Então é informação sensitiva que nem todo mundo tem. Nessa role aqui, nós adicionamos o usuário que nós estamos usando aqui, tá? Que é o meu usuário, Bruno de Castro Lopes, tá? Esse usuário não vem aqui por padrão, ok? O usuário Global Admin de vocês não vai ser incluído nessa opção, então eu recomendo quando forem fazer os testes, quando forem aí fazer os laboratórios de vocês para
aprenderem mais, para poderem aprimorar mais essa parte de Compliance Center, lembre-se de adicionar o usuário de vocês nesse e-Discovery Manager, ok? Temos aqui outros grupos, né? Grupos de revisor, de Security Administrator, e podemos criar novos grupos baseado em funções aqui nesse símbolo do mais também, ok? Então, falando um pouco do nosso foco hoje de auditoria, vamos falar de Audit Log Search. Essa parte é extremamente interessante. Por quê, Bruno? Dentro do Audit Log Search, nós temos ali a informação do nosso do que foi realizado, do que foi pesquisado dentro da nossa organização, onde nós podemos aqui, ó, fazer várias ações. Dessas ações nós podemos descartar, ó, mostrar arquivos que tiveram o checkout descartado, mostrar arquivos que foram deletados, arquivos que foram baixados. Então essa parte de auditoria aqui é bem interessante, ó. Vocês podem ver que nós temos infinitas ações aqui, ó. Quando você compartilha um arquivo, por exemplo, do seu OneDrive for Business e manda um link anônimos, isso aqui é extremamente importante. Olha, várias ações de informações anônimas. Quando um usuário cria um link anônimo, aquele link ele perde o controle da abrangência, do alcance. Por quê? Porque ele é um link que, quando eu crio um link direto, então eu vou compartilhar aquele link com uma segunda pessoa, só aquela pessoa vai conseguir visualizar. Se aquela segunda pessoa enviar para uma terceira pessoa, a terceira pessoa vai precisar autenticar. Quando ela autenticar, mesmo que ela use uma conta do Office 365, uma Microsoft Account, ele não vai conseguir acessar, porque não está endereçado a ele. Se eu crio um Anonymous, eu não tenho endereçamento. Então, aonde essa URL for publicada, qualquer um vai ter o acesso. Extremamente perigoso, principalmente no cenário de dados sensíveis, de sensitive data. Então, eu consigo aqui fazer reportes de quem criou, quando criou esses links anônimos, até para que o administrador possa fazer essa opção ali, ó, remover, quebrar o link anônimo, né? E várias outras informações sincronizadas de sites, quem criou o grupo, atualizou grupos, habilitou feeds, várias opções extremamente interessantes aí dentro da organização, tá? Recomendo também que vocês façam testes aí depois. O nosso teste mais interessante que nós vamos fazer aqui agora na parte de Content Search, tá? O que é isso? Eu até tenho um aqui de teste que eu já criei, eu vou deletá-lo aqui pra gente criar novamente, tá? Baseado em que, Bruno? O nosso teste hoje aqui é baseado em pesquisa de conteúdo. Então eu quero saber, baseado no mesmo teste que eu já tinha feito ali, eu quero saber tudo que eu recebi aqui referente a determinado assunto. Por exemplo, o assunto que eu vou usar aqui, então eu vou criar aqui Colab 365. Compliance. E o que eu vou pesquisar? Eu quero pesquisar tudo, aonde tiver. Ah, tudo, Bruno? Tudo. Olha que legal. Quando eu falo Custom, ele vai me permitir adicionar ali mailbox, adicionar conteúdos locais onde eu quero pesquisar, mas eu quero pesquisar na minha organização inteira. Beleza, você quer pesquisar na sua organização inteira o quê? Exchange, SharePoint, Public Folder. Quer incluir itens que também não foram reconhecidos no formato, ou por estarem encriptados, ou porque não foram indexados? Quero incluir. Eu quero tudo que for referente a essa informação. Beleza, Bruno, e o que você quer pesquisar? Então eu já tinha feito um testezinho aqui, eu tenho recebido ultimamente muitos e-mails do Uber. Então eu conversei com alguns amigos sobre isso no Skype for Business e até criei uma threadzinha lá no nosso SharePoint Online pra gente discutir sobre se seria interessante, às vezes, aí fazer uma parceria com o Uber e fazer aceitar esse convite. Então vou fazer ali uma pesquisa, a palavra vai ser simples, poderia inserir várias palavras, tá? Mas a minha ideia é usar só uma palavra mesmo, só Uber ali, para ficar simples a nossa pesquisa. Então ele está criando ali pra gente nosso conteúdo pesquisável. Legal, criou aqui e ele está fazendo ali pra gente, ó, um apanhado de resultados. Então vocês podem ver que está em progress, então ele ainda está fazendo, já encontrou 2 itens, uma mailbox com conteúdo. Legal, tô fazendo a query ali pra gente, vamos acompanhar um pouquinho, vamos entender ali o que ele vai fazer. Legal, terminou. Olha que bacana, olha o reporte que ele traz pra gente, gente. Isso aqui é extremamente importante, principalmente pro administrador de TI. Olha, ele já tem ali o tamanho dos itens, a quantidade de itens, os itens que não foram indexados, os itens podem ter algum conteúdo importante, como pode não ter também, tá? E
ele já pesquisou em tudo, legal. Então o que eu posso fazer, Bruno? O que eu consigo trabalhar com a informação? Então tem dois tipos aqui de informações. Eu posso pegar um reporte e posso pegar os próprios resultados. Vamos trabalhar primeiro com o reporte. Uma informação importante, executar de preferência pelo Internet Explorer, tá? Porque essas ferramentas trabalham com applets. E esses applets são desenhados para funcionar no IE. Então, quer dizer que outros navegadores não são suportados? Pode ser que sim, pode ser que não. Recomendo sempre usar o IE ou o Edge, tá? Então aqui, ó, as opções que eu posso usar. Eu posso exportar todos os itens, tirando aqueles itens não reconhecidos, né? Encriptados, aqueles que a gente marcou para trazer. Poxa, se a gente marcou para trazer aqueles itens, então não faz sentido a gente usar essa opção. Então eu quero incluir todos os itens, incluindo esses que não são reconhecidos. Então tenho de 17 a 21 resultados, mais ou menos 781K, 1.47 MB até 1.47 MB. Legal. Quero habilitar o duplication? Geralmente o duplication nesse export é o que? Trazer tudo em um arquivo só. Facilitar ali, em vez de dividir por seções, por mailbox, por site. Não quero habilitar. Quero incluir versionamentos de documentos SharePoint? Pode incluir sim. Então vamos gerar esse reporte aí pra gente. O interessante é que, como eu estou falando de uma parte de compliance, de segurança, então eu não consigo exportar esse documento de uma forma simplória. Só mandar exportar e ele vai exportar. Ele vai me dar uma chave de segurança para fazer esse export, tá? Para que nenhum acesso indevido aproveite desse acesso, tá? Isso é bem interessante também. Isso é mais uma camada de segurança aí dentro de uma parte. Se a gente está falando de uma parte de security and compliance, a gente tem que falar de segurança nela também. Então vamos aguardar aí ele fazer esse export pra gente. Como ele encontrou ali poucos resultados, vai ser bem rápido, vai ser bem assertivo nesse export. E vocês vão ver que interessante, ele vai exportar alguns reportes. Aqui a gente está falando só de export de reportes, né, de relatórios. Então ele vai exportar para a gente alguns documentos CSV, alguns reportes importantes e interessantes aí sobre esse cenário. Ok, finalizou aqui o nosso export. Agora ele permite que façamos o download, porque ele já terminou a criação, ele estava ali na parte de preparação, de criação. Então agora a gente realmente vai poder fazer esse download ali. Olha que interessante que eu comentei com vocês, a gente tem a parte da chave, dessa chave de segurança ali, para precaução, para que ninguém consiga acessar os nossos dados. São uma chave que ela é aleatória, ela vai sendo alterada. Então, está preparando ali os meus dados, eu posso já fazer o download aí do meu reporte. Ó, ele está executando o applet. Então, com o meu applet executado aí, ó, vejam que o applet é o Microsoft Office 365 eDiscovery Export Tool. É o mesmo applet que ele executa quando a gente vai fazer o export PST. Bem interessante também, né? A gente consegue lá do Exchange Online fazer um export de conteúdo mantido em hold ou até de eDiscovery Search, que são aquelas pesquisas que a gente faz baseado em conteúdos também, tá? Ele usa o mesmo applet aí para fazer esse export, porque faz parte esse cenário de compliance. Foi isso que eu falei com vocês. Uma ferramenta vai trazendo maturidade para outra quando elas estão incluídas ali em um grupo. Então aqui a chave que eu preciso usar para conectar e um local onde eu quero exportar esses meus dados. Já criei uma pasta aqui chamada Export 365. Vou selecionar ela. Já coloquei a nossa chave de segurança. Vou mandar exportar os meus dados. Aqui a gente está exportando só os relatórios, tá? Então beleza, ele está preparando ali os meus dados para download. Fazendo todo o processo. Bacana, ó, já tem o reporte aí que está tudo funcionando com sucesso. Tudo verdinho. Ok, terminou com sucesso. 21 itens, 1.40 MB. Ótimo, legal. Então, eu tenho a parte de reporte já feita. A pastinha está aberta aqui, vamos lá. Ó, minha data, o horário que foi feito. E todas aqui as informações que eu tenho aqui para trabalhar. Um trace log do que foi feito, do que foi executado dentro do meu ambiente aí de compliance, né? É um log da parte de ações que ele tomou, que ele executou. Aqui eu tenho um CSV que vem com as informações, um sumário das ações que ele fez aqui, ó. Do que ele achou de informação deduplicada, do que ele pegou de RMS, de SharePoint, Public Folder. Bem interessante aqui, principalmente para você montar um reporte, né? Ó, já pegou aqui informações que eu falei sobre o Uber, foi com esse usuário aqui. Então vamos ver realmente o resultado aqui, ó. Só que ainda não é
o resultado em si, não é o e-mail, a conversa que eu troquei. Mas olha que bacana, ó. Já sei que eu tenho uma conversa aqui, ó, com o Davi, que é meu irmão, e essa conversa tem informações do Uber nela. Olha que bacana. Então eu já consegui até ter um preview aqui da conversa. Que legal, Bruno. Então ele realmente funciona. Funciona, claro. O compliance funciona muito bom. Olha, ele pegou também e-mails que eu recebi do Uber. Eu recebi vários e-mails. Bruno, descubra como ser ativado. E isso aqui é só reporte, tá? Porque eu também posso realmente, ó, vamos voltar aqui na pasta, na raiz. Vamos agora trabalhar com export. Aí lembrando aquela informação lá de Discovery Manager, aquela airbag que a gente citou. Eu posso também trabalhar com o export dos resultados, tá? Porque até então a gente estava trabalhando só com relatórios, com reportes. Então aqui, ó, no export de resultados ele vai me perguntar a mesma coisa. Você quer exportar tudo ou você quer excluir os arquivos não indexados? Quero exportar tudo. Um PST para cada mailbox ou um PST com tudo? Quero um PST com tudo. Quer incluir documento SharePoint versionado? Quero. Então vamos iniciar o nosso export aqui. É nesse momento que, se eu não tiver a permissão correta, ele vai me dar uma informação. Ó, você não possui a permissão para exportar esses dados. Recomendo que você vá lá no Airbag e adicione permissão para esse usuário. Vamos aguardar um pouquinho, rapidinho aqui, ele já executa. Esse vai demorar um pouquinho mais do que o reporte, porque o reporte era só mesmo relatórios, arquivos CSV. Aqui ele vai trabalhar com o export de PSTs, de arquivos, como a gente marcou ali, versões do SharePoint. Acredito que ele não vai trazer nada pra gente, porque eu não me lembro de ter algum documento dentro do SharePoint. Mas temos conteúdos de e-mail, temos conversas do Skype for Business. O interessante das conversas é que elas são salvas dentro da própria mailbox do Exchange, né, no Conversation History, na integração do Skype for Business Online com o Exchange Online. Mas ele também reporta pra gente esse conteúdo aí. Legal, finalizou. Então, a mesma coisa. Primeiro ele faz a criação do conteúdo, a organização do conteúdo, disponibiliza ali e agora a gente vai poder fazer o download. Mesma coisa do reporte. Ele permite que eu faça o download e ele vai gerar para mim ali uma chave de segurança para quê? Para que esse link ali não seja disponibilizado, o link de download não seja disponibilizado para qualquer pessoa. Vou copiar a chave. Vou clicar no nosso link de download ali. Ele vai carregar o applet para mim da mesma forma. Vou colocar a nossa chave de segurança ali e vou escolher o local, que vai ser o mesmo local que a gente já colocou os relatórios, tá? Dessa vez, vocês vão perceber que ele não vai criar com o nome de reports, tá? Da outra estrutura nossa, ele criou com o nome de, olha lá, ó, Colab 365 Reports Only. Agora ele já criou uma outra pasta lá em cima com o nome sem o Reports Only. E já está exportando pra gente ali, ó. Já tá, preparou os dados para download, os dados já foram processados e o processamento agora foi completado com sucesso. Legal. Então agora eu já posso fechar aqui e ir lá no meu cenário. A mesma pastinha, né, com a data, com a hora que eu fiz o export. Olha que interessante. Agora eu tenho os itens que sofreram skipped, eu tenho um results também. Então toda aquela parte de reportes eu tenho. Então esse aqui é mais completo. Por quê? Porque ele agrega os reportes que já foram fornecidos, mas ele também agrega o que? Dados. Olha que interessante, Bruno. Você tem PSTs, tem PSTs e eu posso abrir ela com o meu Outlook. Então vamos abrir aqui o nosso Outlook. Vamos esperar o Outlook carregar. Dentro do Outlook a gente já vai abrir o PST e vocês vão ver que todo o conteúdo... Ah, Bruno, então ele exportou todo o PST de uma mailbox? Não, ele não exportou todo o PST de uma mailbox. O que ele exportou pra gente ali? Ele exportou só o item, só os itens que contém a pesquisa que fizemos. Então vamos navegar até a nossa pasta de export, parte de compliance, exchange. Os unsearchable items não são interessantes pra gente por um momento, né? Agora não, a gente precisa realmente da PST. Então vamos ver o que ele trouxe aqui pra gente. Ó, nosso PST tá aqui, então o que eu tenho aqui de itens que ele encontrou? Então tanto na mailbox do Bruno quanto do Davi, que interessante, ele trouxe as duas mailboxes aqui. E o que ele trouxe de informações? Vamos ver aqui no Top Formation Store, que é o nosso
a nossa mailbox ali dentro do Clutter. Olha, cara, todos os e-mails que ele moveu pro Clutter, que ele entendeu porque eu falei que não eram e-mails desejados, né, que eram e-mails indesejados, ele já moveu pro Clutter. O que eu tenho ali dentro de inbox? Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro da pasta pessoal. Alguns e-mails que eu guardei, porque eu recebi lá, ó, recebi um convite do José Carlos Batista com $100. Opa, você recebe $100 no e-mail assim, você não, R$ 100 no e-mail assim, você não joga fora, né? Então eu guardei ali na pastinha. Ele trouxe também erros de sincronização. Vamos ver se tem algum. Ó, conflitos. Até os e-mails que ele encontrou como sync issues ele trouxe. Dentro da pasta do Davi aqui, purge. Olha a nossa conversa, cara, ó. A gente conversou no Skype for Business Online falando sobre o Uber e ele trouxe a conversa aqui pra gente. Por quê? Porque ela foi salva dentro do Conversation History. Bem interessante, né, galera? Essa parte de auditoria e segurança aí, bem interessante. Então, voltando aqui, estão as nossas referências, tá? Estamos aí na sessão também com vocês para tirar dúvidas, para acompanhá-los aí, qualquer questão que tiverem. E agradeço a vocês por terem nos acompanhado nessa sessão. Muito obrigado. Espero que vocês continuem aí nessas 24 horas de Colab 365. Obrigado a todos. Tenham um bom dia.